a tua voz, por isso estou aqui. Senti o teu chamado, então me decidi e me lanço e me entrego nos braços do teu amor, pois este amor quero permanecer. O teu amor me queima, assim me consume. Teu amor é um mar de águas impetuosas, e voltas e voltas e voltas no teu amor, pois este amor quero permanecer. Seja bem-vindo você que nos acompanha por esse canal do YouTube para mais um estudo da carta do eixo teológico catequético, a carta de número 10. Como estamos no mês missionário, queremos convidá-lo para fazermos juntos a oração do mês missionário. Rezemos juntos. Deus Pai, Filho e Espírito Santo, fonte transbordante da missão, ajudai-nos a compreender que a vida é missão, dom e compromisso. Que Maria, nossa intercessora, na cidade, no campo, na Amazônia e em toda parte, ajude cada um de nós a ser testemunha profética do Evangelho, numa igreja sinodal e em estado permanente de missão. Eis-me aqui, Senhor, envia-me. Por estarmos então no mês missionário, queremos lembrar o tema deste ano, do mês missionário, que é A Vida é Missão, e traz como lema: Eis-me aqui, envia, Isaías 6, 8. Esse tema e este lema, ele traz presente também a vida de todos nós catequistas, que somos discípulos missionários. E a gente precisa, então, estar sempre em missão e usar do lema, Eis-me aqui, envia-me. Jesus Cristo espera pelo nosso sim sempre. Queremos também apresentar os santos que estão diante do mês missionário, nos trazendo esta grande riqueza pelos seus feitos, por tudo aquilo que eles vivenciaram e trazem para nós um exemplo de vida, um exemplo a seguirmos. Temos Santa Teresinha d'Ávila, São Francisco de Assis, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Faustina e também Nossa Senhora Aparecida, padroeira do nosso país, Brasil. Ainda, como eu lembrava, dentro do mês missionário, alguns pontos a gente quer recordar com todos aqueles que nos acompanham. Mesmo vendo um tempo diferente, em que o mundo passa por uma pandemia que mudou nossas relações completamente, a campanha missionária em 2020 quer ser um sinal de esperança para tantas vidas doadas de forma solidária. O tema então escolhido, A Vida é Missão, e o lema, Eis-me aqui, envia-me. Quer nos ajudar no crescimento da nossa consciência missionária. É um apelo que essa campanha missionária nos faz, porque há muitos precisando da nossa ajuda. E aí então diz que ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. O Papa Francisco lembra que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, ou um ornamento a ser posto de lado. É algo que não posso arrancar do meu coração. Isso nós encontramos na Alegria do Evangelho número 27, uma fala do nosso Papa Francisco, que é um grande missionário, podemos dizer. Também vai dizer nos estudos para este ano, na reflexão sobre as missões, que nós cristãos somos convidados a defender e cuidar da vida em todas as suas dimensões. Jesus de Nazaré definiu sua ação no mundo como divino cuidador. Olha que palavra bonita, O divino cuidador. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância, João 10, 10. Esse também deve ser o compromisso de todos os missionários e missionárias, pois a vida é missão. Muito lindo esse texto. E a gente traz uma grande missionária, Santa Teresinha do Menino Jesus, qual a igreja celebra no primeiro dia do mês de outubro, onde
nós temos comunidades cuja padroeira, né, é a Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí a gente traz um pouquinho a história dela, aqui recordando que na carta de número 9, nós tínhamos um compromisso que nos pedia para qual o santo da nossa devoção, o que a gente conhece da vida, dos feitos e dos escritos sobre um dos santos, né, da nossa devoção, a causa que defendeu, e aí pedia para a gente fazer uma pesquisa, estudar, partilhar com os catequistas, com os catequizandos, com os nossos amigos, um pouco da vida deste santo escolhido, da nossa devoção. E aí, nós, em função do mês missionário, escolhemos então Santa Teresinha do Menino Jesus. E aí começa a nossa apresentação, uma fala dela. Não quero ser santa pela metade, escolho tudo. Então ela viveu intensamente o seu tempo curto, mas ela viveu intensamente a doação para as pessoas. Santa Teresinha do Menino Jesus, então, nasceu em Alençon, na França, em 2 de janeiro de 1873 e faleceu em 1897. Ela não só descobriu que no coração da igreja sua vocação era o amor, como também sabia que o seu coração e o de todos nós foi feito para amar. Olha que bonito, né? Uma dedicação da sua vida tão curta, mas dedicando-se a amar as pessoas do jeito que elas eram. Santa Teresinha foi nascida de uma família modesta, muito temente a Deus. Seus pais chamavam-se Luís e Zélia. Tiveram 8 filhos, antes da caçula Teresa. 4 desses filhos, homens, morreram com pouca idade, restando então a vida das 4 irmãs da Santa Teresinha, Maria, Paulina, Leônia e Celina, que também elas foram religiosas e foram exemplo para Santa Teresinha. Teresinha, então, ela entrou com 15 anos no mosteiro das Carmelitas, com autorização do Papa Leão XIII. Sua vida se passou na humildade, na simplicidade e confiança plena em Deus. Tudo era em favor a Deus, tudo. A vida dela toda, nessa humildade, nessa simplicidade, confiava a Deus plenamente. Ainda sobre Santa Teresinha, sua vida nos deixou como proposta selada na autobiografia, que se intitula História de uma Alma. Como intercessora dos missionários, sacerdotes, pecadores que não conheciam Jesus, continua ainda hoje, vivendo no céu, mas fazendo bem aos que estão aqui na terra. Então, quantos devotos de Santa Teresinha, quantas graças alcançadas, quantos bens, quantos feitos, e nós admiramos profundamente a vida de Santa Teresinha e podemos dizer, é um grande exemplo para nós missionários e missionárias. Morreu de tuberculose com apenas 24 anos, em 30 de setembro de 1897, dizendo suas últimas palavras: ó, amo, Deus meu, amo-vos. Essas foram as suas últimas palavras. Aí, o que é curioso é que nós percebemos uma data de nascimento e uma data de falecimento diferente da data que a igreja comemora, celebra, que é 1º de outubro. Então, a gente entende que ela abriu o mês missionário, porque durante o mês missionário, mês de outubro, nós temos vários santos e santas dedicados às missões. E ela então abriu um caminho para esse projeto bonito da nossa igreja, que são as missões. Aqui ainda tem algumas questões relacionadas a Santa Teresinha. Após a sua morte, aconteceu então a publicação dos seus escritos, que foram a chuva de rosas, de milagres,
de graças de todo gênero. A sua beatificação aconteceu em 1923 e a sua canonização em 1925. Ela foi declarada patrona universal das missões católicas em 1927, atos do Papa Pio XI. E, a 19 de outubro de 1997, o Papa João Paulo II, hoje santo também, proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e da Sagrada Face a doutora da Igreja. Então, Santa Teresinha do Menino Jesus, rogai por nós. Nós iniciamos, a partir de agora, uma memória, então, da nossa carta de número 9, que nós esperamos todos vocês que nos acompanham tenham lido, tenham se aprofundado. Ela, nessa carta, o ponto-chave, creio na comunhão dos santos. Tem muita profundidade, muita ligação do nosso dia a dia, da nossa vivência, especialmente como evangelizadores, como que nós professamos a nossa fé. Nessa carta, aprofundamos e professamos a nossa fé na comunhão dos santos, diziam os estudos. Mas o que é comunhão para nós? Sempre nos remete, quando a gente fala em comunhão, sempre nos remete à Eucaristia. Porém, é aplicado aos demais sacramentos na medida que se une a Deus e fazem acontecer uma comunhão sempre mais íntima e estreita com Deus e com todos os irmãos. Comungar, o que significa? O que quer dizer? Participar, compartilhar, ser solidário, estar com o outro, conviver. A comunhão dos santos também significa que na igreja entramos em comunhão com Deus e com os irmãos, comunhão com as coisas santas de Deus e com os que creem. No Catecismo da Igreja Católica, bom lembrar, nós, número 948, a expressão comunhão dos santos, ela traz dois significados muito importantes. Comunhão nas coisas santas e comunhão entre as pessoas santas. Mas também traz um terceiro significado, que é comunhão no Espírito Santo. Este é o fundamento mesmo. Aí, lá na carta, tinha entre um aprofundamento e outro, uma pergunta. Percebemos sinais de comunhão em nossa comunidade? Com certeza, quem fez o estudo, quem aprofundou a carta, parou um pouquinho nessa pergunta e olhou para a sua realidade, para a sua comunidade e procurou perceber sinais de comunhão. E a gente tem muitos sinais bonitos que acontecem na nossa comunidade. Sinais de fraternidade, quando há entreajuda, quando há pessoas doentes e a gente vai ao encontro delas, mesmo que hoje a gente não possa ir pessoalmente, mas através das nossas orações. E lembro que no estudo desta carta de número 9, também nos dizia que nós podemos interceder pelos nossos irmãos, mesmo ainda em vida, através das nossas orações. Então, os sinais de comunhão, eles existem. Pode ser que às vezes a gente não os perceba, mas eles existem quando nós rezamos por aqueles que estão doentes, por aqueles que nos pedem oração. Então, são sinais, sim, de comunhão existentes nas comunidades. Também dizia nessa carta, que a igreja é comunhão entre as pessoas santas e isso implica em 3 graus de pertença. Quais são? Igreja peregrina, ou seja, uma igreja daqueles que caminham neste mundo, estão vivos. Uma igreja padecente, os que já partiram dessa vida e que muitas vezes necessitam de purificação, necessitam da nossa oração. E a igreja triunfante,
são os que participam da glória de Deus, já estão junto de Deus e também intercedem por nós, que é o caso dos santos, que a gente acabou de lembrar, no mês missionário, né? E aí, quase já para encerrar, né? Pela comunhão dos santos, acontece uma abundante e permanente troca de bens espirituais que a todos beneficia na santidade. Olha que bonito, vamos até repetir. Pela comunhão dos santos, acontece uma abundante e permanente troca de bens espirituais que a todos beneficia na sua santidade. Nesta carta de número 9, a gente se valeu de alguns textos, sempre lembrando que é a prática, né, do exercício da leitura orante. E lá, o padre Elison lembrava também que a partir da leitura desses textos, nós poderíamos escolher um deles e organizar criar, né, na verdade, uma oração. Não necessariamente de todos os textos, mas a leitura precisa ser dentro da metodologia da leitura orante. Então, os textos que nos ajudaram foram, segundo Macabeus 12:46, onde a comunhão com as pessoas, ele vai falar, né, esse versículo, da comunhão com as pessoas falecidas. Em Atos 4:32-37, era um só coração e uma só alma. Romanos 14:7, esse versículo vai dizer, se um membro sofre, todos os demais membros sofrem com ele. 1 de Tessalonicenses 4:1-8, vai dizer que a vontade do Senhor é que vivam consagrados a eles. E 1 Pedro, capítulo versículos 13-16, assim como nosso Deus é santo, vocês também se tornem santos. Então, a possibilidade que essa carta nos traz de aprofundar dentro do tema comunhão dos santos, de também nos ajudar a nos tornarmos cada dia um pouquinho mais na nossa santidade, aprofundar um pouquinho mais a nossa fé em Jesus Cristo, aprofundar para melhor professarmos a nossa fé. Então, a partir desse momento, o Padre Elison vai conduzir o estudo da carta de número 10, onde o tema é creio na remissão dos pecados. Nós acreditamos que as pessoas já estejam com essa carta em mãos, muito interessante, muito profunda, que vai nos ajudar, creio na remissão dos pecados. Então, a gente gostaria que vocês acompanhassem, que aprofundassem também sobre esta carta, sobre os textos bíblicos, que provavelmente já tenham feito as leituras, e agora, com o Padre Elison, apenas a gente vai aprofundar, vai clarear, vai tirar dúvidas daquilo que a gente até então não tínhamos entendido. Acho que vai ser uma forma de nos ajudar bem essa carta. Queridos catequistas, é com muita alegria então que nós damos continuidade ao nosso estudo e agora estudando a carta do Eixo Teológico, carta número 10. Creio, Senhor, mas aumentai minha fé. Nós vamos então aprofundar sobre esta carta número 10, creio na remissão dos pecados. Então nós aprofundaremos, teremos uma compreensão acerca desse tema, Creio na remissão dos pecados. É importante destacar a remissão dos pecados como um dom de Deus, que depende também da nossa conversão. Deus nos dá esse dom, essa graça, nos redime da nossa culpa, do nosso pecado, e também depende do nosso coração, para acolher, para aceitar esta misericórdia divina que vem do alto. Temos uma imagem aqui ilustrativa, esta imagem muito importante, o sacerdote que perdoa o pecado do penitente, aquele que vai ao encontro então deste amor misericordioso. Então podemos dizer, aqui é o tribunal do amor de Deus,
Cristo age na pessoa do sacerdote. Quando o padre perdoa o pecado, é o próprio Cristo que opera, que realiza e derrama o milagre na vida da pessoa. Quer dizer, ele que perdoa o pecado, né, da pessoa. O pecado acontece quando somos autossuficientes diante de Deus. O pecado acontece quando nós desobedecemos os mandamentos da lei de Deus. E é ainda um ato de egoísmo, de orgulho e vaidade de quem quer ser superior diante de Deus. Então é importante destacar essa noção de pecado. Quando eu sou autossuficiente, né, diante da presença de Deus, quando eu desobedeço todos os mandamentos, principalmente aqueles mandamentos da lei que a gente já conhece, os 10 mandamentos, né? Quando eu não amo a Deus sobre todas as coisas, como também quando eu não amo meu próximo, né? Como a si mesmo. Então, quando eu desrespeito, desobedeço então esses mandamentos. E também é um ato de egoísmo, de orgulho, de vaidade aqui, querer ser superior a Deus. É muito comum quando a gente vai conversar com uma pessoa e a pessoa diz assim: eu não tenho pecado, ou eu não tenho muitos pecados. Na verdade, nós somos pecadores, devemos reconhecer isso, devemos ter humildade. Muitas vezes essas pessoas, vivendo no seu próprio egoísmo, elas se tornam então superiores. Eu não tenho pecado, eu não tenho muitos pecados. Na verdade, nós temos bastante pecados. Então, essa noção básica também que a carta nos traz neste momento. E aí lá, nós temos um questionamento também, uma perguntinha, para que você possa estudar, para que você possa aprofundar, como conhecimento pessoal. Quais são os pecados mais presentes na sociedade de hoje? Quais são os pecados que você mais encontra na sociedade, na sua família, na sua comunidade? Então você anote no seu diário, faça uma reflexão, percebendo as consequências desses pecados, com o seu acompanhante. Então perceba um pouco sobre isso. Quais são os pecados hoje da sociedade? Faça uma reflexão, quais pecados hoje estão presentes então na vida do nosso povo, da nossa comunidade. Remissão ou perdão dos pecados, é a mesma coisa, tanto a remissão e o perdão então, tem esse mesmo significado. Na missão de Jesus, lembramos que quando Jesus vem ao encontro da humanidade, ele vem então para realizar de forma radical e completa a remissão de toda a dívida e o perdão definitivo de todo o pecado. E de forma plena, de forma radical, nós encontramos essa remissão presente na cruz de Jesus. Quando Jesus crucificado, ele perdoa a humanidade, ele dá esse perdão definitivo para toda a humanidade. Alguns fundamentos bíblicos, para nos ajudar também, alguns fundamentos bíblicos. Jesus mesmo nos fala: não vim chamar os justos, mas os pecadores. Ele veio ao encontro dos pecadores. Lembramos quando Jesus está diante dos fariseus, dos sacerdotes, dos mestres da lei, dos anciãos, ele mesmo questiona: e onde estão aqueles que estão marginalizados? Onde eles estão? Por que eles não são acolhidos pela religião? Então Jesus, ele tem um carinho especial por todos aqueles que estão no escanteio, que estão marginalizados, que estão excluídos da sociedade. Então Jesus vem ao encontro desses, cura a lepra, cura a ferida, cura o pecado, cura todo o mal que está na vida dessas pessoas e dá a libertação. Então Jesus vem para os pequenos, para aqueles que estão excluídos. Depois, um outro fundamento, aquela imagem diante de João Batista: ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o Cordeiro, essa manifestação de João sobre a pessoa, sobre a figura de Jesus. Ele é o Cordeiro, aquele que tira todo o pecado do mundo.
esta oração, esse versículo bíblico, nós também rezamos na Santa Missa. Vejam que durante o rito da Santa Missa, nós temos momentos, penitenciais. Eis o que o Padre apresenta na Santa Missa. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada. A gente reza esta oração na Santa Missa. Uma forma também de ato penitencial, um momento também de reconhecer a grandeza do nosso Deus. Também um outro versículo bíblico sobre a mulher que é pega em adultério. Ela estava prestes a ser apedrejada e Jesus disse: quem dentre vós não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, aqui está um fundamento muito importante. Todos somos pecadores. Jesus quer manifestar isso. Depois que todas as pessoas foram embora, Jesus então volta-se para a mulher e pergunta: onde estão aqueles que estavam te condenando? Ninguém te condenou? O que aconteceu? Ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus diz: eu também não te condeno, Vai em paz, Ide agora adiante, mas não peques mais. Jesus, ele é muito bondoso, misericordioso para conosco também. Ele nos fala: olha, alguém te condenou? Ninguém te condenou. Então, eu também não te condeno. Jesus também nos fala para nós: eu também não te condeno, mas vai em paz, vai adiante, mas não peques mais. Um fundamento bíblico também que nos ajuda a entender essa remissão dos pecados. Depois, ainda continuando, a imagem da pecadora: eu também não te condeno, vai de agora em diante, não peques mais. Aquela que estava caída, aquela que estava esquecida, então o Senhor vem ao encontro dessas pessoas que estavam então marginalizadas. A revelação divina nos assegura que o ser humano pecou por livre e espontânea vontade. Nós todos nascemos em situação de pecado, por uma livre e espontânea vontade, porque Deus também nos dá a liberdade de escolher o caminho, ou o caminho da justiça, o caminho do bem, o caminho de fazer a vontade do Senhor, ou de me rebelar contra Deus, de me distanciar contra a sua vontade divina. Então, o pecado é obra exclusivamente do ser humano. Deus nos dá a liberdade, o ser humano então pode optar, na verdade, pelo pecado. Depois do pecado dos primeiros pais, nós lembramos, somos pecadores. Lembramos aqui o pecado original, que nós vamos compreender melhor nesta carta que nós estamos estudando. A única privilegiada foi Maria Santíssima. Diz a tradição, a igreja, que reconhece ela como um privilégio especial. Maria Santíssima foi concebida sem pecado. Nós mesmos, nós rezamos esta oração: ó Maria concebida sem pecado. Ó Maria concebida sem pecado. Então Maria é a imaculada. Maria é a privilegiada. Ela não tem pecado. Ela foi gerada, ela foi separada por Deus justamente para ser a mãe do Salvador. Então ela é a privilegiada especial, é concebida sem pecado. Depois, o pecado não tem a última palavra. Sempre destacar isso. A morte não tem a última palavra. O pecado não tem a última palavra. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Nós sempre contamos com a graça de Deus, São Paulo, Romanos, nos falando sobre isso. No dia de sua ressurreição, nosso Senhor deu à igreja o poder de perdoar os pecados. E aqui nasce o sacramento da penitência, o sacramento da reconciliação e também o sacramento da unção dos enfermos, que também perdoa o pecado daquela pessoa que está se preparando para a boa morte, aquela pessoa que está se preparando para fazer esta passagem para a eternidade, mas principalmente o sacramento da penitência, da reconciliação. O Senhor então nos dá esse mandato evangélico para os apóstolos. E aqui, recebei o Espírito Santo. Aqui esse é o fundamento que nós recebemos da tradição
e recebemos do próprio Senhor. Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes os pecados serão perdoados. A quem os retiverdes, lhes serão retidos. Então, este é o mandato evangélico do Senhor, que deu aos apóstolos, e por tradição, a gente já viu na carta apostólica, nessa carta também, que nós já estudamos sobre a Igreja Católica Apostólica, a Igreja nossa Católica, ela recebe essa tradição do próprio Jesus. Jesus, então, envia o Espírito Santo sobre os apóstolos, e os apóstolos, então, começam com esta igreja, começam a trabalhar, a evangelizar, começam a divulgar a boa nova do Evangelho a toda criatura, e os apóstolos já perdoam os pecados das pessoas. Eles agem na pessoa de Cristo. Cristo age na pessoa dos apóstolos, e os apóstolos então perdoam os pecados. E a tradição chegou até nós hoje, onde os sacerdotes, os padres, os bispos, em nome de Cristo, perdoam então o pecado da humanidade. Nós temos a graça. Onde existe pecado, superabundou esta graça divina na vida da humanidade. O batismo é o primeiro sacramento do perdão. Olha só, o batismo é o primeiro sacramento do perdão. Aqui nós somos lavados da culpa do pecado original. Nós somos lavados desse pecado adquirido, herdado pelos primeiros pais. No dia de Pentecostes, nós temos este fundamento. No dia de Pentecostes nós lembramos que São Pedro, ele nos fala assim: a multidão perguntou a ele e aos outros apóstolos: irmãos, que devemos fazer? Então Pedro responde esta frase: convertei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão de vossos pecados. Então aqui já está esse fundamento, receberam esta herança de Cristo, receberam essa tradição, e agora eles agem na pessoa de Cristo e pedem sempre a conversão. Nós temos na igreja momentos privilegiados para a conversão, como a Quaresma e o Advento, que nós já estamos quase chegando, Estamos quase terminando o ano litúrgico da igreja e vamos iniciar um novo ano litúrgico, Como passa rápido, E todos esses tempos privilegiados, o Senhor nos pede conversão, perdão, remissão dos pecados. Nos pede: convertei-vos, o reino de Deus está próximo, Então é preciso buscar esse caminho de conversão. E Saulo, depois de ter anunciado Jesus, disse a Ananias: o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e purifica-te dos teus pecados, Novamente a fundamentação sobre o perdão de Deus. É preciso converter-se de coração. Então, pelo sacramento do batismo e pela fé, fomos sepultados com Cristo na sua morte, para que, como Ele ressuscitou dos mortos, também nós vivamos como se estivéssemos mortos para o pecado e vivos para Deus em Cristo Jesus. Romanos 6, 1 a 11. Então, pelo batismo nós somos sepultados em Cristo, morremos para aquela criatura velha, somos lavados do pecado original e recebemos então esta graça divina. Somos sepultados com Cristo e agora viveremos com Ele, com Cristo ressuscitado. Sempre devemos transmitir esta imagem visível do Cristo ressuscitado para a humanidade. Depois, quando nós recebemos o Santo Batismo, aqui essa ideia de que somos purificados de forma plena e completa de todo o pecado. No dia do nosso batismo, nós fomos sepultados em Cristo Jesus, e nos tornamos nova criatura. Tem uma certa música na tradição, na igreja, que nos fala assim: banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as coisas antigas já se passaram, somos nascidos de novo. Quer dizer,
Banhados em Cristo, nos tornamos novas criaturas. Nos tornamos novas criaturas. Quando nós tomamos um banho, ficamos mais cheirosos, ficamos limpos, essa ideia da limpeza. E assim acontece no pecado, assim acontece no batismo. Quando somos lavados, quando recebemos esse banho, nós somos lavados de toda mancha, de todo o pecado original. E depois, o perdão, então, ele apaga, falando sobre o pecado original, o perdão apaga desde o pecado original até os pecados cometidos pela nossa própria vontade. O perdão é esta graça que Deus nos dá também. O batismo, porém, não nos livra das fraquezas e da tendência ao pecado. Permanece a possibilidade de voltarmos ao pecado, porém, temos a certeza da misericórdia de Deus, que é maior que qualquer pecado. Sempre contaremos com a misericórdia. Fomos banhados, fomos sepultados com Cristo, fomos revestidos de Cristo, mas teremos então ainda essa tendência ao pecado. Mas sempre podemos contar então com a misericórdia de Deus. No Catecismo da Igreja Católica nos fala: não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. Olha, em nome da Igreja, em nome da Igreja, não existe ninguém, por mal e culpado que seja, que não deva esperar com segurança o seu perdão, desde que o seu arrependimento seja sincero. É interessante destacar isso que o Catecismo nos fala, Não há pecado algum, por mais grave que seja, que a Santa Igreja não possa perdoar. A Igreja nos perdoa, a Igreja nos dá o perdão por meio do sacerdote, Deus, Pai de misericórdia, que pela morte e ressurreição do vosso Filho, reconciliou o mundo consigo e enviou o Espírito Santo para a remissão dos pecados. Te conceda, pelo ministério da Igreja, o perdão e a paz. Eu te absolvo de todos os teus pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse é o fundamento, é a fórmula que o padre reza diante do penitente que está ali pedindo e suplicando a misericórdia de Deus. Então a Santa Igreja sempre nos dá esta graça que vem de Jesus Cristo, do Filho unigênito de Deus. É quando o padre perdoa o pecado, quando o padre está perdoando o pecado, é Cristo que perdoa por meio do sacerdote. É Cristo que age na pessoa do sacerdote. Eu, Padre Marcos, Padre Maneca, somos instrumentos de Deus, instrumentos dóceis para que o Senhor possa agir em nossa pessoa, Então, é sempre o Senhor que nos perdoa. Por isso é importante buscarmos, vivermos esse sacramento em nossa vida, não termos medo de pedir perdão. Quando não vamos ao encontro, é nós que saímos como perdedores. É sempre importante buscar, porque nós padres também buscamos, nós padres sempre vamos ao encontro de um outro sacerdote e suplicamos o perdão também do nosso Deus. É preciso sempre estar banhado com Cristo, banhado em Cristo, e assim se tornar essa nova criatura. Então, o pecado original ele é perdoado pelo batismo, a gente já viu isso, a gente comentou alguma coisa nesse sentido, e o bebê, ele não comete esse pecado, Quando a criança ela nasce, a gente se pergunta, mas a criança já nasce com o pecado? Como assim? Então, aqui a carta nos fala, nos dá essa razão, esse fundamento. Um bebê não comete esse pecado, mas assume, ao entrar na comunhão de uma humanidade marcada pelo pecado. Essa criança, então, ela assume, ela herda, ela recebe essa herança, do pecado original. Então, aqui, o pecado original não é cometido, mas é assumido, herdado, que a gente herda dos primeiros pais, Adão e Eva, enfim, toda aquela situação de pecado que eles se encontravam, Então, de maneira simples, a gente aprofundou o conteúdo da carta, são vários temas aqui que a gente aprofundou,
Isso é importante. Depois você pode resgatar esta carta também. Mas a gente gostaria de destacar aqui alguns textos bíblicos para a sua leitura orante. Então, tudo que a gente viu nesta carta número 10, sobre a remissão dos pecados, você vai encontrar fundamentos nesses textos bíblicos, no Salmo, Isaías, Ezequiel, Marcos, João e Romanos. Então você faça a leitura de cada texto bíblico e busque então tirar algum texto desse e levar para a sua vida espiritual. Fazer uma oração, destacar os principais pontos de cada carta, né? E você vai perceber o fundamento do perdão que existe em cada texto bíblico, né? Quando somos perdoados, estamos então em paz consigo mesmo, com Deus e com a humanidade, né? Então nós agradecemos desde já, e aqui, né, uma frase também do Papa Francisco. Ele sempre nos fala isso, no início do seu ministério, ele já nos trazia essa ideia. Deus nunca cansa de nos perdoar. Somos nós que nos cansamos de pedir o perdão. Né? É nós que nos cansamos de ir ao encontro da misericórdia divina. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Nós deixamos aqui na tela esse slide para recordar algumas coisas assim, que são fundamentais para nós catequistas, para a nossa vivência também. Então diz assim, ser discípulo missionário está além de cumprir tarefas ou fazer coisas. Isso é fundamental que a gente tenha essa clareza. E o Papa Francisco lembra que a missão no coração do povo não é uma parte da minha vida, um ornamento a ser posto de lado, é algo que não posso arrancar do meu coração. Então o que isso quer dizer? Todo o nosso trabalho missionário eu não faço para o engrandecimento pessoal, mas eu faço porque ela é parte, né? A missão, a vida é missão. Então, se eu ouvir o chamado, né? Esse chamado, né, padre, que a gente fala muito, né, do chamado, do ser catequista, ele tem muito a ver com a missão, tem tudo a ver. Né, eu até recordo, né, Salete, quando aquela passagem bíblica, quando o Senhor, então, depois de ter ressuscitado, ele envia os seus seguidores, né, os próprios apóstolos, discípulos, para a missão. Ide por todo mundo e anunciai o Santo Evangelho, anunciar a toda criatura a boa nova do Evangelho. Todas as pessoas que vocês se encontrarem, anunciem a palavra de Deus, anunciem o Cristo ressuscitado. E batizai em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, aquele mandato, né, evangélico, aquele mandato missionário, o Senhor que envia os seus, então, para a missão. Aquela mesma imagem, aquela mesma cena que aconteceu com os seguidores, né, de Jesus, acontece com a igreja nos dias de hoje. Né? A força do Espírito Santo, o Espírito Santo então nos impulsiona, nos envia em missão. Né? Cristo nos envia em missão. Cristo envia o Santo Espírito sobre toda a igreja. Então vai ao encontro disso, né, dessa fala que o Papa nos traz, né? E principalmente a última parte, né? É algo que não dá para arrancar do coração. Nós todos temos uma essência missionária. Temos essência missionária. E você, catequista, é um missionário. Né? Você leva a palavra de Cristo a todas as crianças, né? A todos os ambientes. Você testemunha esse Cristo. Então, neste mês missionário, também viemos ao encontro de você para dizer, né, o nosso muito obrigado, né, pela sua missão, pela sua dedicação na igreja. E aí, a gente lembra o testemunho que você trouxe na carta hoje, né? Nessa parte inicial de Santa Teresinha, do Menino Jesus. No coração da igreja seria o amor. E que nós também possamos, né, viver desta forma. Cada um do seu jeito, a sua forma de vivenciar, mas não podemos negar que essa missão é nossa. A vida é missão, né? E aí o lema é muito bonito, né? Eis-me aqui, envia-me. Olha que beleza, se a gente de fato deixar isso florescer cada vez mais dentro do nosso coração. Hoje, toda essa situação que a gente vive, a gente percebe, né, quanto as pessoas têm necessidade do outro, do olhar do outro, da oração do outro, da atenção do outro.
Então, mesmo que eu não possa estar lá em presença, né, mas que o outro perceba do meu cuidado, do meu zelo com ele, as minhas orações. E quando a gente fala sobre missão, a gente lembra aquelas missões além fronteiras, em outros espaços, né, em outros países. Sim. Nós temos espalhados, né, em todo o mundo, né, padres, religiosos, religiosas, leigos e leigas que se engajam na missão. Mas temos a missão interna, né, a missão das nossas comunidades, todo o povo de Deus que trabalha, né, na construção desse reino, né, que o Senhor tanto sonhou para nós, e muitos se empenham, né, em nossa diocese, em nossas comunidades. Rezamos por aqueles que trabalham fora, né, por aqueles que servem em outros espaços, em outros países, mas também por nós, né, por nós que trabalhamos. Que possamos então viver esta vocação e dizer como Santa Teresinha: a minha vocação é o amor, e no coração da igreja eu serei o amor, né, transmitirei o amor de Deus, né. Amém? Amém. Então vamos dar uma bênção especial a todos vocês que nos acompanharam nesse dia de estudo, nesta noite. Então nós queremos pedir ao Senhor que derrame sobre vós a bênção, a graça e a proteção. O Senhor esteja convosco. E Ele está no meio de nós. Por intercessão de Santa Teresinha do Menino Jesus, São Francisco Xavier, padroeiros da missão, que o Senhor vos abençoe e vos confirme em seu amor. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. A vida é missão. Deus abençoe.
graça do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração. Ao chegar, desafiou-me a exigir uma resposta de sim ou não. É fácil dizer sim, é fácil dizer não, mas dói depois do sim e dói depois do não.